Olá, esse é um trabalho da disciplina de Sistemas de Tempo Real, do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O tema desse trabalho é o problema clássico, produtor versus consumidor. Os discentes são Daniel Moraes, Mailson Ribeiro e Sterlânia Cury, e o docente Luiz Afonso. A ideia do projeto é resolver o problema do produtor versus consumidor, o qual consiste de dois processos que compartilham o mesmo BOF, em que o processo chamado produtor insere itens no BOF e o consumidor retira itens do BOF. Nesse caso, o BOF será circular e de tamanho 7. Esse problema nos traz a necessidade de controlar o acesso a recursos compartilhados e manter o sincronismo entre os processos. Para isso, utilizaremos então semáforos, que nos possibilita realizar o controle do acesso aos recursos compartilhados. Aqui temos a rede de Petri, que mostra como funcionará a resolução do problema. Podemos ver que temos o esperando produzir e o esperando consumir com um token, visto que deverá haver a produção de um item por vez, assim como também o consumo de um item por vez. Do lugar esperando produzir, vamos para a transição produzir, que nos levará ao lugar produzindo. Havendo token disponível nesse lugar tamanho BOF, poderá então haver a adição de um item no BOF, adicionando assim ao BOF o novo item desejado, conforme é apresentado no lugar adicionado ao BOF, que passa posteriormente para a transição colocar no BOF e volta para o esperando produzir. Enquanto que no consumidor, começamos no lugar esperando consumir. E dele vamos para a transição retirar item do BOF, que, havendo algum item no BOF, é retirado, consumido no próximo lugar, passa para a transição consumir, onde devolve o token ao tamanho do BOF, visto que vai liberar um espaço para a adição de novo item, ao consumo do item do BOF no próximo lugar, e volta novamente ao esperando consumir. Para a montagem do projeto foram necessários os seguintes componentes: uma placa BigoBoard, um display de 7 segmentos que ficará apresentando a quantidade de itens no BOF, 8 resistores, 2 potenciômetros, em que cada potenciômetro será relacionado um ao consumidor e outro ao produtor, e dependendo do seu valor, haverá o aumento ou a diminuição da velocidade em que há a produção ou o consumo dos itens. E também será necessário um botão, que será responsável por resetar o BOF e começar novamente o processo. Agora vamos ver um pouco da implementação. Inicialmente temos a declaração do BOF com tamanho 7, que é a quantidade de itens que podem ser armazenados nele, a declaração das variáveis início e fim, em que início indica em qual posição deverá ser adicionado o novo item e fim indica ao consumidor qual posição deverá ser retirado o item. Temos também a declaração dos dois semáforos e a string reset, que armazenará qual é o estado do botão. Temos aqui a declaração das portas para o botão e para o display de 7 segmentos. No main, teremos inicialmente a chamada da função limpa-BOF, que é responsável por preencher todas as posições do BOF com zeros, e a função apaga, que é responsável por apagar todas as luzes do display de 7 segmentos. Há então a inicialização do semáforo do semáforo pós-vazia, com o segundo argumento 0, que indica que ele é compartilhado com outros processos, e iniciando com o valor de n itens, que no caso é 7. Temos também a inicialização do outro semáforo pós-ocupada, que também é compartilhado entre processos e que inicia com valor 0. Aqui temos a criação da thread tProdutor, tConsumidor e tBotão, em que essa thread aqui é responsável pelas funções de produção, esse de consumir e esse aqui de ficar verificando se o botão reset foi ou não pressionado. Temos o join aqui das threads e aqui o semáforo destrói ao final do turno. Essa função item dígitos é para auxiliar na impressão dos valores no display de 7 segmentos
a função limpa-buff, como já citado anteriormente, para preencher todas as posições do buff com zeros, a função apaga, que apaga todas as luzes do display de 7 segmentos, a função reseta, que é chamada quando há o pressionamento do botão reset, em que a chamada do limpa-buff apaga e reiniciada as variáveis início e fim. Essa função print é apenas para auxiliar na impressão do valor do buffer no display de 7 segmentos. Aqui temos a thread produtor. Logo ao início, temos a definição do pino ADC, que recebe como entrada um valor proveniente de um potenciômetro, o qual define a velocidade em que haverá a produção de itens. Nesse while true, temos inicialmente a chamada da função SumWait, que dá um lock nesse semáforo pós-vazio. Essa variável fim recebe o valor da posição em que deverá ser adicionado o novo item produzido. Como é mostrado aqui, o buffer na posição fim adiciona um novo item. E ao print no display de 7 segmentos da quantidade de itens no buffer, que é justamente esse item. Após isso, temos a chamada do SemPost, que dá um unlock no semáforo pós-ocupada. E aqui temos, ao final, a variável leitura, que recebe justamente a leitura do ADC, para definir um sleep e proporcionar essa leitura de 1 a 6 segundos para essa thread do produtor, possibilitando assim a execução também do consumidor. Nessa thread do consumidor temos algo bastante semelhante ao do produtor. Aqui temos a declaração do pino ADC, que também terá um potenciômetro que ajustará a velocidade que há o consumo de itens. E nele temos novamente o SumWait, a variável início, que recebe a posição em que deverá haver o consumo, qual a posição do buffer que deverá ser o item consumido. Como é mostrado aqui, ao ser consumido, essa posição é substituída pelo valor 0. E aqui, novamente, o print no display de 7 segmentos da quantidade de itens no buffer atualizada. A chamada de SemPost, que dá um lock no semáforo pós-vazio. E após isso, a mesma coisa que tínhamos anteriormente. Faz-se a leitura do ADC e dá um sleep proporcional a essa leitura com tempo de 1 a 6 segundos. Ao final, temos a thread do botão, que será responsável por realizar apenas para checar qual é o estado do botão, sendo que ao pressionar o botão, haverá a chamada da função reseta, como já foi mostrado anteriormente. Funcionamento do projeto. Aqui temos a execução do nosso código. Como pode ser visto, o nosso produtor e consumidor está executando quase que simultaneamente. Logo, assim que estamos produzindo, o item produzido está sendo consumido, o que explica que o nosso display de 7 segmentos esteja apresentando o valor de 0, visto que a troca para o valor de 1 é muito rápido, já que assim que é produzido já é consumido. Porém, se a gente aumentar a velocidade da nossa produção, que é proporcionar esse potenciômetro, e permanecer com a velocidade do consumidor baixa, temos que começar a ocorrer um aumento na quantidade de itens no buffer. Também podemos observar que é estagnado em 7 o valor, visto que esse é o tamanho máximo do nosso buffer. Agora, se aumentarmos a velocidade do nosso consumidor e diminuirmos a velocidade do nosso produtor, podemos observar que vai começar a ocorrer uma diminuição da nossa quantidade de itens no buffer. Também é possível fazermos o teste do botão reset, que deve reiniciar essa contagem, apagar tudo que temos no buffer e reiniciar o processo. Clicando aqui no botão reset, temos que se apaga o display de 7 segmentos e começa novamente a contagem.